Bom dia a todos. Bom dia na paz do Senhor, né? Que alegria poder retornar novamente aqui. Estou um pouco nervoso. Que coisa, né? Um dia eu até falei com um amigo assim, falei, todas as vezes, não é casos em particular, eu fico nervoso, eu fico com medo. Aí meu amigo disse assim, nunca você pode perder isso. Quando você se sente assim, você está declarando total dependência do Senhor. O dia que você achar que você chega e deixa comigo que eu resolvo, as coisas não acontecem. Por quê? Porque nós vivemos em total dependência do Senhor. Você e eu vivemos um milagre grandioso nessa manhã, não vivemos? Você está vivo, eu estou vivo. Graças a Deus que nós estamos vivos. E os vivos comunicam-se com vivos. E eu sei que o Senhor preparou essa manhã aqui para que todos vocês estivessem aqui, e eu também estivesse aqui em vida, para louvarmos e engrandecermos o nome do Senhor, que é o nosso ídolo maior. É a centralidade do Evangelho é Jesus Cristo. O que os pastores fazem é nada além do que apontar para Jesus. É direcionar. Não é dar receitas, aqui, faça isso, faça aquilo. É mostrar o caminho. Olha, o mundo está em conflito? Sim. O mundo está em caos? Sim, mas há uma solução. Jesus é o nosso refúgio, a nossa solução. Esta manhã eu vou tratar de um assunto, alguém pode pensar assim, mas não é pertinente a mim. Eu acho que é pertinente a todos nós. Quanto vale seu ministério? É uma pergunta. Tá? E eu gostaria que vocês acompanhassem a leitura. Eu não coloquei no telão, porque a leitura é um pouquinho extensa, mas se encontra no livro de Números, capítulo 13, no verso 17 ao 33. Números, capítulo 13, verso 17 ao 33. Vai relatar os espias indo para a terra. Antes deles conquistarem a terra de Canaã, que era uma promessa que já existia, que o povo herdaria uma terra que mana leite e mel. Então o que acontecia? Eles ficaram ansiosos por aquilo, mas uma coisa era certa. Para conquistar a terra que mana leite e mel, tinha que domesticar os ursos que habitavam na terra. Então não pensem vocês que para você desfrutar de tudo que o Senhor tem para a nossa vida, é um caminho de facilidades. Não existe caminho de facilidades. Tá? O Evangelho é claro, Jesus Cristo passou pelas mesmas provações, pelas dificuldades. Ele disse assim, no mundo vocês vão ter aflições também, mas tem de bom ânimo. Porque como eu venci o mundo, vocês vão vencer também. Então o povo estava ansioso em conquistar a terra de Canaã. Mas ali habitavam gigantes, ali existiam obstáculos. E nós vamos ver aqui um relato sobre isso, né? Olha, versículo 17 do capítulo 13, que diz as seguintes palavras. Quando Moisés os enviou para observar em Canaã, disse, subam pelo Neguebe e prossigam até a região montanhosa. Vejam como é a terra e se o povo que vive lá é forte ou fraco. Se são muitos ou poucos, se a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não, sejam corajosos, tragam alguns frutos da terra. Era a época do início da colheita das uvas. Eles subiram e observaram a terra desde o deserto de Zin até Reob, na direção de Lebo-Hamate. Subiram do Neguebe e chegaram a Hebron, onde viviam Aimã, Sesai e Talmai, descendência de Enaque. Hebron havia sido construída 7 anos antes de Zoar, no Egito. Quando chegaram ao vale de Escol, esse vale de Escol aqui, eu sei que tem algumas pessoas que são chegadas, é outro vale, viu? É Escol com E, viu? Tem um pessoal que é meio chegado nesse vale aí. Mas quando chegaram nesse vale de Escol, Escol significa uvas, tá? Lugar de uvas. Quando chegaram no vale de Escol, cortaram um ramo do qual pendia um único cacho de uvas. 2 deles carregaram o cacho, pendurado numa vara. Colheram também romãs e figos. Aquele lugar foi chamado Vale de Escol, por causa do cacho de uvas que os israelitas cortaram ali. Ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão e reconhecimento daquela terra. Eles então retornaram a Moisés e Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel, e lhes mostraram os frutos da terra. E deram o seguinte relatório a Moisés:
entramos na terra a qual você nos enviou, onde manam leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaques. Para quem não sabe quem são os descendentes de Enaques, são os gigantes, né, que habitavam na terra lá, naquele período. Os amalequitas também vivem no Negueb. Os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa, e os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos alcançar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem, todos os que vivem nós e a eles. Nós vemos aqui, nesse relatório, aqui nessa visita a essa terra, nós vemos aqui pelo menos 2 grupos de pessoas, tá? E o percentual maior a gente sabe que sempre se aplica a pessoas mais pessimistas do que otimistas. Mas eu sei que nessa manhã que o Senhor reservou aqui um grupo de otimistas. Se da tua boca for proferidas palavras, não é Rhonda Byrne, não, o The Secret, o segredo, não. Eu estou falando aqui que se da tua boca há poder nas nossas palavras, há poder na língua. Então, se você profetiza coisas boas, as coisas boas irão acontecer. E nós cremos um Deus poderoso, capaz de realizar aquilo que nós profetizamos. Então, há poder nas palavras. Apesar que o percentual aqui que nós vemos, 10, foram 12 espias, 10, olha o percentual, 10 disseram assim: não é impossível conquistar a terra. E olhem vocês, olhem bem, eles provaram dos frutos, experimentaram. É muito comum. Os 12 experimentaram os frutos. Mas os 12, 10 disseram assim: não é impossível conquistar a terra, ela é habitada por gigantes. Mas havia 2 otimistas, que disseram assim: não, nós vamos conquistar essa terra, porque é uma promessa de Deus. Então nós temos que observar o quanto vale o seu ministério, o seu chamado, é muito relativo. Existem pessoas que se formaram, que hoje têm uma formação acadêmica, mas eles trabalharam pela manhã, trabalharam durante o dia e estudaram à noite e faziam um trabalho de madrugada. Para esse tipo de pessoa, quando ele vai a um paraninfo, quando ele vai lá fazer o seu discurso no dia da formatura, tem um peso diferente daquele que não fez nada. Que foi bancado simplesmente porque a família quer, então eu vou fazer o que eles estão querendo sobre mim. Eu quero dizer para você que é um preço. E hoje nós não estamos falando agora sobre esse preço da sua formação acadêmica, mas nós estamos falando de quanto vale o seu ministério. Há um preço nisso, ou há um preço que foi pago. E essa avaliação tem que ser constante na nossa vida. Quanto vale isso? Vocês sabiam que tem igrejas que vendem, comercializam igrejas com pessoas dentro? Isso aconteceu em São José dos Campos. Uma igreja foi vendida. Eles colocam preços. Mas eu quero dizer para você nessa manhã aqui que nós estamos falando de algo que é muito importante sobre a nossa vida. Está em jogo nesta manhã, como todos os dias, a nossa salvação em Jesus Cristo. A nossa fé que é firmada do Senhor. Não serão os escândalos que estão acontecendo nos nossos dias atuais que vão abalar a nossa fé, porque nós queremos um Deus todo-poderoso. E quando Deus nos dá a oportunidade de experimentarmos os frutos, é aquilo que você vivencia, é o que eu vivencio na presença de Deus todas as manhãs quando nós nos reunimos, é aquilo que nós vivenciamos quando nós lemos a palavra de Deus, é aquilo que vivenciamos quando estamos orando, é aquilo que vivenciamos quando estamos pautados na palavra do Senhor. Sabe o que é isso? Você está experimentando os frutos, mas o que acontece constantemente nas nossas vidas é que por mesmo desfrutando e experimentando os frutos, nós às vezes nos comportamos como aqueles outros. Nós fazemos com que o Egito se torne bom. Vocês lembram da peregrinação no deserto com Moisés? Tinha um grupo de pessoas aqui que falavam que parecia que o Egito era melhor. Por quê? Porque quando as pessoas não estão firmadas, quando não sabem o valor
da sua salvação, o preço que foi pago para o resgate da humanidade, para tirar-nos das nossas mazelas existenciais e nos colocar num lugar seguro como esse aqui, para sentarmos como filhos de Deus, porque nós somos filhos de Deus, nós somos enxertados no Senhor. O Senhor é como se fosse uma videira e nós somos enxertados nisso. E é para desfrutarmos também de tudo que o Senhor tem feito a nós. E o que nós estamos falando? Nós estamos falando aqui nesse momento, querido, de ministério de manutenção. Tem pessoas que simplesmente estão mantendo, olha, eu não cresço, mas também não diminuo. Eu tenho uma estabilidade. Isso chama-se ministério de manutenção. Eu quero dizer para você que nesta manhã o Senhor coloca na minha vida, no meu coração, na minha mente, e possivelmente enxertará no seu coração, na sua vida. Nós não estamos vivendo o ministério de manutenção, nós estamos vivendo o ministério de expansão. E é expansão em tudo, queridos. É numérico. É em qualidade, é qualitativo, é quantitativo. Tem alguns pastores que dizem assim, eu não estou preocupado com a quantidade, eu estou com a qualidade. Até ele acordar e não ter nem qualidade nem quantidade. Aí ele desperta do seu estado de letargia, ele diz assim, eu não tenho nem quantidade, não tenho qualidade. Então o que o Senhor enxerta no nosso coração é uma fé viva. Se nós somos cristãos e não apregoamos sobre a fé, nós viveremos uma vida mesquinha e medíocre. Medíocre é mediano, viu, querido? Não é xingar, não. A vida medíocre é mediana, ela não ultrapassa aqueles limites, ela é mantido. Aí as pessoas dizem, não, eu prezo pela estabilidade. Será que a estabilidade, mas se for a estabilidade naquilo que nos vai trazer benefícios e que dará frutos, há um preço nessa manhã. Quanto vale o seu ministério? É você e eu que devemos calcular isso nessa manhã. Devemos, irmãos. Ministério que não custa nada, não leva a lugar nenhum. Vocês se lembram? Samuel, capítulo 23, eu acho. 2 Samuel, capítulo 23. Davi, ele foi tomado de uma vaidade, ele quis fazer um censo numérico do seu exército. Olha, faça um censo. Quantos soldados nós temos com o nosso exército? Deus não havia permitido isso, porque a mão poderosa do Senhor era o motivo deles ganharem as guerras e as batalhas. Não era o poder bélico ou a força física, mas era Deus. A partir do momento que eles reconheciam isso, eles prevaleciam contra os inimigos. Mas houve um momento que Davi, acho que foi movido pela vaidade, e disse assim, faça um censo do nosso exército. Aí o Senhor não se agradou daquilo. E foi exterminando pessoas. Até chegar num limite, que eram as terras de Araúna. Ali o Senhor aplacou a sua ira, quando chegou nas terras de Araúna. Aí o que Davi fez? Procurou Araúna e disse assim, eu quero comprar esta eira. Eu quero comprar esta terra. Aí Araúna disse assim, por quê? Ele disse assim, porque eu quero oferecer ao Senhor, porque aqui o Senhor aplacou a sua ira. E Davi já estava arrependido do que havia feito. Aí sabe o que acontece? Araúna diz assim, não, é para o Senhor? Eu não vou cobrar nada não. Sabe qual foi a resposta de Davi? Como poderei eu oferecer alguma coisa a Deus que não me custe nada? Ei, queridos, como poderemos oferecer alguma coisa a Deus que não nos custe nada? Pastor Marafon, todas as vezes que você fala aí, parece que você faz apologia ao sofrimento. Eu quero dizer para vocês, queridos, que a gente só cresce no sofrimento, só cresce na crise. Ué, não é nada novo. Olha, nós temos que ter a esperança, querido. A esperança vem da origem da palavra esperar. A fé acredita, não é? Eu tenho fé. A esperança aguarda pacientemente. No momento certo, no momento em que os dois tempos se encontram, as coisas acontecem, que é chamado da plenitude de Deus. Quando o Kairos, que é o tempo de Deus, com o Cronos, que está relacionado à cronologia dos dias, que é tempo humano, horas, minutos, segundos, meses, quando se encontra com o tempo de Deus, as coisas acontecem. A palavra do Senhor é clara e diz o seguinte, para o Senhor, um dia, 1000 anos é como se fosse um dia. Olha que coisa interessante. Lá no céu pode ser que tudo seja hoje, agora. Pode ser que os grandes profetas, as pessoas que morreram no Senhor, estão entrando no céu agora. Pode ser que seja hoje lá. E é interessantíssimo, me faz lembrar uma história, esses dias eu estava lembrando. Uma senhora no leito da morte,
Ela está morrendo, chama seus familiares perto dela, professava a sua fé no Senhor, cria piamente na sua vida eterna. Porque o que seria da nossa vida, uma vida finita dessa e não ter vida eterna, né? Ela, crendo nisso, chamou os seus familiares perto da cama e disse assim: meus filhos, meus parentes, eu estou partindo. O Senhor está me recolhendo. Só que eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu estava examinando as Escrituras. A palavra do Senhor diz que 1000 anos para o Senhor é como se fosse um dia. Eu estou indo para a eternidade. Daqui 20 minutos eu encontro com vocês lá. Pelos cálculos dela, né? Se 1000 anos, o Senhor falou, daqui uns 20 minutinhos mais ou menos nós estaremos juntos lá. Eu quero dizer para você que aqueles que creem no Senhor é exatamente isso. Há um valor à nossa vida aqui, o nosso ministério, para aquilo que nós fomos chamados. Aquilo que o Senhor nos deu capacidade e ousadia para realizarmos. Há um preço nisso. No inferno, haverá falta de esperança. A terra, ainda que seja ruim aqui na terra, ainda há esperança, queridos. No inferno não há esperanças. E outra, se alguém estiver pensando que o inferno foi feito para cristãos, não, o inferno foi feito para o diabo e seus anjos. Tá? As pessoas adentrarão o inferno porque escolheram. Porque poucas escolhas temos na nossa vida. Mas escolher com quem você se casa e aonde você vai passar a eternidade. Você tem? Eu tenho. Então, nós temos que viver baseados nisso, nessa esperança. Salmos capítulo 25, verso 5 diz: minha esperança está em ti o tempo todo. Nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Na perspectiva que Moisés viveu, ou que essas pessoas viveram também as experiências, eles perceberam que o deserto era pedagógico e era terapêutico. É visão. Cosmovisão, visão de óticas diferentes. É como você enxerga. Às vezes nós vivemos algumas circunstâncias na nossa vida, mas ele está sendo pedagógico, nós estamos aprendendo. Está sendo terapêutico. Eu gostaria de analisar com vocês nessa passagem, no versículo 20, olha, examine a realidade e avalie a qualidade. O que a ordem é para aquele povo que foi visitar a terra? Veja o povo, veja como que é a terra, veja a cidade, veja os frutos e faça o seu trabalho direitinho. E não reclame. Quando nós reclamamos, irmãos, e quando nós murmuramos, e quando nós rejeitamos, às vezes, uma ordem do Senhor, uma ordenança do Senhor, nós estamos dizendo, através da nossa murmuração, nós estamos declarando a falência da nossa fé. E nós estamos dizendo assim, Deus não sabe de nada. A murmuração leva a isso, querido. Mas é interessante que nós temos que avaliar. Algumas pessoas dizem assim, eu não gosto da minha cidade. Eu não gosto muito da minha esposa. Eu casei com ela, sei lá, mas eu não gosto muito. Quero dizer para você, isso se baseia também na nossa vida ministerial, queridos. Não adianta nós vivendo no ministério e falar assim, eu não gosto desse lugar. Eu não gosto dessas pessoas. Então nós estaremos em contradição a tudo que nós falamos sobre o Evangelho. Aquilo que você faz, algumas pessoas dizem assim, mas eu não sou pastor. Eu quero dizer para você, ofertar é um ministério. Ajudar as pessoas é um ministério. Visitar é um ministério. Dar pão a uma pessoa necessitada é um ministério. Não pense que ministério é somente pregar. Eu acho que o que é mais fácil é pregar. Ei, as pessoas acham que a qualificação é pregador. É o que mais tem. Eu acho que o maior ministério é quando nós fazemos, nós lideramos pelo exemplo. Nós fazemos e as pessoas aprendem conosco aquilo que nós queremos e nós estamos ensinando através do exercício que nós estamos vivendo. Tenha sempre um espírito de coragem. É isso que está faltando nos nossos dias. Olha, queridos, eu vou falar para vocês. Eu nunca vi um dia, um momento de tantos adultos meninos. De tantas atitudes de meninos. Nós esperamos que as pessoas tenham uma maturidade através dos anos, mas está acontecendo ao contrário. Nós estamos vendo pessoas sendo mimadas em todos os aspectos da sua vida. Eu quero. Aí as pessoas dizem, isso vai te fazer feliz, então eu vou te dar. Toma isso para você, seja feliz. Ei, analise tudo, os aspectos. Será que aquilo pode ser benéfico ou pode ser maléfico na vida de uma pessoa?
Não é tempo, Paulo já te recomendava nas palavras, dizendo assim: não sejam neófitos na fé. Quer dizer, não sejam crianças, sejam adultos. Nós, até mesmo o nosso alimento, nós começamos a nos alimentar com leite, o leite materno. Aí os alimentos vão ficando mais sólidos. Eu quero dizer para você que mesmo a palavra que está sendo ministrada desse púlpito já não é mais um leitinho materno. Agora é uma palavra mais sólida, porque nós já temos um tempo de fé. Nós já exercemos algum ministério dentro da igreja. Sonhe com o melhor. Se apegue a Jesus, querido. Não se apegue a cargos. Se nós nos apegarmos a Jesus, Jesus vai estar nos moldando, nos transformando e, consequentemente, Ele vai estar nos preparando para exercermos alguma função. Mas nada disso é nosso. Nós estamos pastores. A qualquer momento alguém pode ser levantado no meio aqui da igreja e ocupar a função que nós estamos exercendo. Se eu exercer mal, se eu também não entender e respeitar e valorizar aquilo que o Senhor tem feito na minha vida, sabe o que o Senhor pode fazer? Tirar o cara da rua que está bêbado, caído na sarjeta, e colocar nesse lugar seguro e falar assim: eu vou transformar você e farei de você um instrumento nas minhas mãos. Deus tem o poder, mas nós temos que valorizar a valorização. Nós temos que ter coragem, queridos. Se não tem coragem, cede o lugar para outro então. Eu sou medroso. É o medo que tem dominado, queridos. O medo. Há poucos dias eu falava com a minha esposa: perdemos inúmeras oportunidades, pastora, por ter medo. Como músicos, como profissionais. Uma vez surgiu uma oportunidade para nós tocarmos com um americano que estava em evidência na época. Nós falamos: não vamos não. Não tem. Eu seria músico, a Renata seria vocalista. O meu inglês é muito ruim. Não, eu não sei se vou entender. Eu perdi uma oportunidade por medo. Eu quero dizer para vocês o seguinte: eu já participei de um programa gospel de calouros. Você sabe que o pior vilão não é a mesa examinadora? É a pessoa, é a ansiedade. O pior vilão da nossa vida, nós mesmos sabotamos aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. Nós trabalhamos com a autossabotagem. Muitas coisas que estão para acontecer na nossa vida, às vezes nós mesmos nos sabotamos. Nós mesmos. Aí diz assim: não, o mundo está conspirando contra mim. Não, o mundo está... Não é o mundo que está conspirando contra nós. É porque nós não temos coragem. Eu estou falando em todos os aspectos, e esse aspecto nessa manhã também é a coragem de assumir um ministério e dizer assim: eu quero ser um instrumento nas mãos de Deus, eu quero ser usado onde eu estiver, não somente dentro dessas quatro paredes, mas onde eu estiver, que eu possa ser a luz do mundo e o sal da terra. Pastor Leonel tinha uma comparação que ele dizia que nós não estamos correndo 50 metros rasos numa corrida, sabe, Beto? Nós estamos numa maratona. É aquele que permanece, não é quem sai na frente. Tem gente que sai a milhão. Você fala: nossa, que velocidade. Mas chega ali na frente, ele cansa. Aí o que está numa maratona. E esses dias o Senhor ministrou ao meu coração e acrescentou mais sobre isso. O Senhor disse o seguinte: quando você corre 50 metros, você corre com pessoas ao seu redor. E você fica observando: está se aproximando. Numa maratona você corre sozinho, é contra os seus próprios limites. Eu quero dizer para você que se nesta manhã Deus o colocou nessa situação aqui, você não está se comparando com as pessoas, você está dentro dos seus limites. E o Senhor está dizendo assim: você está correndo contra os seus próprios limites. E Deus está injetando no meu coração, no seu coração, na sua vida, coragem nessa manhã. Como os dois espias, os otimistas da história. Nós não estamos aqui baseados nos pessimistas, mas os otimistas que tiveram coragem, que valorizaram aquilo que Deus havia colocado sobre a vida deles. Havia uma promessa, havia uma esperança, uma conquista de uma terra, o desfrutar dos frutos dessa terra, manar leite e mel, queridos. O leite eram os animais que havia em fartura naquele lugar. Gente, ele está falando do deserto de Negueb. É deserto. Se você chega lá no deserto de Negueb, é puro deserto. Mas quando você chega em Jerusalém, você vê aqueles pastos verdejantes. É incrível. Por isso que havia tanta ambição para a conquista dessa terra. E quando disseram assim: cara, nós estamos no meio do deserto, não tem nada, só tem terra aqui, rochas, não tem nada. Mas quando eles viram aquela cidade, ela manava leite e mel, leite dos animais, das cabras, e o mel era das tâmaras. A tâmara é uma árvore frondosa que não precisa de água, você não precisa aguar.
Ela nasce no meio do deserto, ela dá aqueles frutos maravilhosos. Mas a terra é magnífica, a terra é fantástica. Então eles estavam atentos naquilo, porque o Senhor havia prometido, essa terra é boa. A terra é boa. Eu quero dizer para você nesta manhã, Belém é uma terra boa. O bairro do Belém é uma terra fértil. Nós temos que amar esse lugar, nós temos que amar essas pessoas, nós temos que entender que se Deus nos levantou e nos quer usar em um ministério, que nós possamos amar isso. Se você quiser falar de oferta, oferte. Se você quer falar de salvação, pregue a salvação. Se você quer falar de amor, ame primeiramente. Sonhe com o melhor. Isso está no versículo 23. Quando chegaram ao vale de Escol, cortaram um ramo da qual pendia um único cacho de uvas. E eles carregaram o cacho pendurado numa vara e colocaram romãs e figos. Aquele lugar é chamado Vale de Escol. Sonhe com o melhor. Eu quero dizer uma coisa para vocês, que essa semana o Senhor ministrou ao meu coração e possivelmente pode falar com você também, nesse momento. Há pouco tempo, eu gosto de assistir documentários. Assistimos Mandela, há poucos tempos assisti Martin Luther King, Gandhi. Vemos algo em comum, um fio em comum nesses homens, eram pacificadores. Independente da fé que eles professavam, eles eram pacificadores e buscavam um interesse comum das pessoas. Um buscava a libertação do preconceito racial, enfim, cada um tinha o seu, outro em função dos pobres, enfim. Só que houve um homem, Martin Luther King, ele tem uma frase célebre, I have a dream, eu tenho um sonho. Ele proferiu isso. E quando Martin Luther King disse, eu tenho um sonho, ele foi morto. Ele foi um mártir. O mártir porque ele morreu pelos que ele acreditava. Mas a partir do momento que ele proferiu, que ele verbalizou, eu tenho um sonho, sabe o que aconteceu? Imediatamente o mataram. Eu quero dizer para você nessa manhã, quando você diz, eu tenho um sonho, ao arqui-inimigo das nossas almas, o adversário das nossas almas, aquele que não dá tréguas, que ele luta constantemente, ele diz assim, você tem um sonho, então eu vou matar esse sonho seu. Mas eu quero dizer para você que nós temos o leão da tribo de Judá. O diabo, a Bíblia diz que ele está ao nosso derredor, como o leão, ele é imitador barato, mas ao nosso redor está o leão da tribo de Judá. E eu tenho um sonho nessa manhã. O meu sonho nessa manhã é ver uma igreja viva, uma igreja eficaz, uma igreja que possa mudar o bairro do Belém, que possa transformar esse bairro, que possa mudar a realidade dessa região, que possa ser uma igreja, que ela tenha a influência nesse bairro, que não seja simplesmente mais um lugar que as pessoas se reúnem para cantar e pregar, mas que seja um lugar que nós possamos nos apropriar das promessas do Senhor, daquilo que o Senhor tem nos dado, e nós vivemos um sonho. Eu tenho um sonho, você tem um sonho, nós temos um sonho. O diabo está ouvindo? Claro que ele está ouvindo. Isso me fez lembrar, o pastor chegou assim e falou assim, irmão, vou tirar umas férias. Aí o pastor disse assim, irmão, o diabo não tira férias. Aí ele disse assim, por isso que a vida dele é um inferno. Lógico que ele não tira férias. Mas será que eu sou crente dentro da igreja? Será que eu sou temente ao Senhor, se eu sou cristão somente aqui dentro dessas quatro paredes? Saí disso daqui, eu perdi tudo que eu tenho? Eu quero dizer para você, aqui é um posto avançado, queridos. Nós estamos recebendo informações para que quando nós saímos dali, ali é o nosso território de atuação. Aqui é posto avançado, você está recebendo informações. Mas ali fora, bem-vindo ao campo missionário. Lá. Não é aqui dentro, não. Não sonhe com o óbvio. Tem coisas que são óbvias, queridos. Sonhe com o melhor. Traga alguns frutos da terra. Os caras foram lá, viram e falaram, vou trazer uma prova. Não é só balela não, é real. Experimentaram o fruto, é bom. Diz que o cacho era enorme, 2 pessoas para carregar, o negócio era grande, né? Que nem diz no interior, era bitelo. Era grande, tá? Eu quero dizer para você, nós somos evangelistas, não evangelásticos. Há um pecado que nós incorremos, às vezes, que chama-se hipérbole. Sabe o que é hipérbole?
é acrescentar aquilo que não é. Nós vamos contar uma história, nós damos uma ênfase, nós falamos números, fale a verdade. Viva o seu sonho, mas seja real, não seja um evangelástico. Seja uma pessoa que você possa entender quais são os fatores que contribuem a isso, quais são as possibilidades, o que eu posso realizar. Nesse mundo corporativo existem siglas, tem uma chamada SMART, que é singular, mensurável, acordado, realista e tempo. Então, se você ajustar tudo isso, o seu projeto vai acontecer. Eu quero dizer para você que no projeto de Deus também é isso. Tem que ser singular, tem que ser realista, tem que ser mensurável e tem que ter tempo para isso ser executado. Mas eu quero dizer para vocês, o tempo está curto. Há pouco tempo. A Bíblia diz assim, amados, ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele. E assim como Ele é, nós o veremos. Enquanto isso não acontece, nós estamos aqui nesse momento dessa vida. E nós temos que sonhar, nós temos que ter projeção futura, nós temos que viver, queridos. Não perca as promessas diante dos desafios. Não perca nas trevas o que Deus te deu na luz. Não perca nas trevas aquilo que Deus te deu na luz. Para desfrutar do leite e do mel, eu já disse, os ursos tiveram que ser domesticados. Há dificuldades, querido. Mas pastor, diante dessa palavra, eu até tinha vontade de exercer um ministério, mas agora não quero mais não, o preço é muito alto, lógico que é alto. Preço alto, holofotes baixos. Se você estiver pensando o contrário, você vai se frustrar. Mas os resultados, a comunhão com Deus, o resultado que nós vemos em pessoas que entregam suas vidas ao Senhor inteiramente e que permitem que Deus possa usá-los, onde eles estiverem, da forma que Ele quer. Pessoas que entregam-se em ministérios para ser bênção, para ser um vaso de bênção. Não é difícil lidar com pessoas, a gente sabe disso, né, meus queridos? Até existe um grupo lá chamado uns extremistas, né? Pessoas que, homens bombas e tal. Então tem os extremistas xiitas, mas tem também os crentes chatos. Tem, querido, tem uns. Então o que acontece? Existem pessoas que contribuem, outros às vezes não contribuem tanto. Mas o que acontece? A beleza está na diversidade. Tá? A beleza está na diversidade. É muito interessante isso. Na casa de Lázaro, o testemunho de Lázaro é marcante, né? O testemunho de Lázaro ressuscitou o homem que ressuscitou. Maria, a mulher que adorava. Marta, a do serviço, do trabalho. Então é interessante isso, as pessoas começam a criticar Marta, outro critica. Quero dizer para você que a beleza está nessa diversidade. E teve um amigo que é músico, ele fez uma comparação, achei muito interessante. Ele disse que Lázaro é um trompete. Já viram o som do trompete, né? Trompete é agudo, aquela coisa estranha. É uma coisa que vai marcar. Era o testemunho de Lázaro. Maria era uma flauta doce, sabe aquele som doce, suave? E Marta era o bumbo. Bum, 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 marcação. Mas a beleza da música está na junção desses instrumentos, queridos. É a marcação do bumbo, é a suavidade da flauta e é o trompete tocando. A beleza da música está nessa diversidade. Então Deus, Ele quer trabalhar conosco. Ele quer nos moldar. Ele quer nos transformar. E que todos nós possamos permitir nessa manhã que Deus possa trabalhar na nossa vida. E que o Senhor, querido, não é o pastor Marafon, não é a persuasão que eu tenho aqui para fazer isso, mas que o Senhor injete em cada coração o desejo de atuar para o Senhor. Nós estamos falando aqui trabalhar para a igreja, nós estamos falando para Deus. Mas acredite nisso. Saiba quanto custa o seu ministério, quanto vale esse ministério. Nós falamos constantemente sobre visão e vista. A pastora Renata vai cantar depois uma canção aqui, que é maravilhosa. A gente até compôs sobre isso. A gente fala que a visão, ela mobiliza. A vista paralisa. Tudo que nós vamos viver por vista, a vista impede isso. Não viva pela vista, viva pela visão. Tenha uma visão ampla, uma visão além do restrito. Veja além. Por que nós não fazemos às vezes algumas besteiras? Porque nós temos uma visão ampla, nós sabemos das consequências. Se você enxergar as consequências.
Há pouco tempo a gente estava assistindo sobre neurociência. O tempo para, queridos, para você pensar. Não queira dizer assim, nada parou para mim. Aconteceu as coisas assim, não para. Há uma fração de segundos, assim, de milésimo segundo, até o seu cérebro fazer uma análise geral, até o movimento da minha mão tem isso. Então o que eu quero dizer para você, Deus está nos proporcionando em cada momento da nossa vida um tempo para pensarmos e avaliarmos aquilo que vale sobre a nossa vida, aquilo que tem importância sobre a nossa vida ou que são coisas supérfluas, que não acrescentaram nada sobre a nossa vida. Profetize sua vitória antes da batalha. Diga assim, já deu certo. A pior coisa que existe, queridos, é você viver perto de pessoas pessimistas. Queira ou não queira, um momento você vai entrar também no pessimismo. Aí quando você menos espera, que nem você está no núcleo de pessoas que são fofoqueiros. Sai daquele meio, querido, porque senão você vai entrar também. Um dia eu disse uma coisa aqui, as pessoas ficaram meio assim. Você sabe, a pessoa fala, não, mas é possível, você acha que na igreja tem fofoca? Tem. E sabe quando acaba a fofoca? Quando chega num crente de verdade. Quando chega num crente, acabou a fofoca. Mas o que aconteceu? Cara, eu estou empenhado numa grande obra, eu não posso parar para ficar ouvindo essas coisas. Então o que acontece? Eu quero dizer, então vamos orar. Parece que é um balde de gelo. Eu quero dizer para você que nós temos que entender isso, queridos. A fofoca encerra quando encontra um crente de verdade. Então nós temos que profetizar. Nós já falamos aqui numa outra ocasião, mas eu gostaria de trazer novamente à sua mente o significado da palavra entusiasmo. Vocês já sabem disso, né? Entusiasmo é a junção, queridos, é a palavra, vem do grego a partir da junção de 3 palavras. Theos e asme. Theos é Deus, en é um prefixo que significa dentro, e asme significa em ação. Portanto, literalmente, entusiasmo significa Deus em ação entre nós. Será que nós estamos tendo entusiasmo nessa manhã? Se você está entusiasmado, eu estou entusiasmado. Eu sei, voltei meio elétrico. O entusiasmo é isso, querido. Deus dentro de nós em ação. Agora, viver altos e baixos, isso, querido, faz parte da humanidade. Mas eu quero dizer para vocês que aqueles que temem o Senhor, esses viverão nas alturas. Sabe por quê? Porque o Senhor está permitindo nessa manhã que nós voemos, voos altaneiros. Porque quanto mais alto você estiver, é que nem você subir no alto. Você vai ver as coisas de baixo pequenas, não tem significado, não tem muito valor. Quando você sobe, quando você vai nos montes, as coisas ficam pequenas, não tem significado. Mas quando nós estamos aqui muito na terra, parece que tudo tem significado. Tudo nos atrapalha, tudo nos impede. Mas quando você começa a subir, quando você começa a entender que o Senhor está proporcionando voos altaneiros, sabe o que acontece? As pessoas começam a falar, você fala, eu não entendo. Quando alguém está dizendo assim, você não vai conseguir o quê? Não estou entendendo, porque eu estou em altitudes, eu estou no alto, eu estou em Deus. É aquele que está em Deus, pensa em coisas maravilhosas, em coisas grandiosas, não penso nas coisas aqui da terra. O dilema, não tem mais dilema, querido. Não tem mais dilema de céu e inferno. Está definido, a Bíblia definiu isso. O grande dilema nosso é terra e céu. Eu quero dizer para você, viva nessa terra como se fosse um preparo para a eternidade. Você está sendo treinado, então vivamos com a maior intensidade da nossa vida, porque o dia de amanhã não nos pertence, mas que vivamos hoje como se Cristo voltasse hoje. Não procrastine, não deixe para amanhã o que se pode fazer hoje. Teu ministério tem preço? Custa alguma coisa? Então, esta manhã é o momento de avaliarmos isso. Seja grato, querido. Esses dias nós falamos sobre muitos aspectos, aí chegamos a uma conclusão tão comum. A gratidão é o segredo para tudo. Pastor, o que eu faço para gratidão? Jesus, ele chega e vai multiplicar pães. O que ele faz antes de multiplicar pães? Graças te dou, Pai. Jesus vai ressuscitar Lázaro dos mortos. E ele chega lá na porta. O que ele faz? Sai, morto! Faz... Não. Agradece a Deus. Eu quero dizer para você, gente, Jesus está nos dando exemplo. Seja grato pelo aquilo que você tem. Seja grato. E sabe o que vai acontecer? Quando você for grato, as coisas que estão mortas vão ressuscitar. Aquilo que está morto, aquilo que está
banido praticamente. Eu tinha tantos sonhos, eu tinha tantos ideais, mas não está morto. Eu quero dizer para você, seja grato, agradeça. E aquilo que não está, mas a existência vai ser trazido à existência. Aquelas coisas que já passaram, Deus está ressuscitando sonhos nessa manhã. Deus está trazendo à sua mente, na sua consciência, aquilo que você talvez tenha abandonado, porque você tem pensado assim, não vai ressuscitar mais. Você tem pedido tanto, insistido tanto, mas esta manhã é a manhã que o Senhor está dizendo assim, seja grato, e as coisas vão acontecer, vão ressuscitar sobre a sua vida. Uma outra coisa é a oferta, a nossa gratidão. Querido, nunca dê uma oferta para uma pessoa que vem aqui na igreja ministrar ou compartilhar alguma experiência, achando que é uma despesa. Nunca, não pense assim, não seja mesquinho. Talvez você não saiba a importância que tem na vida dessa pessoa, também não sabe o que a pessoa está vivenciando. Então o que acontece? Não, eu só quero desfrutar, mas eu não sei abençoar ninguém. Seja um abençoador em todos os aspectos. Um conselho, um tempo, algo que você destine a alguém. Quando você falar de amor, ame. Quando falar em oferta, seja dizimista e ofertante. O princípio começa com você. Trabalhe duro. O mundo está trabalhando. E o adversário das nossas almas também está. Cuide do seu caráter. E Deus vai cuidar da sua reputação. Caráter é o que eu sou. Reputação é a leitura que os outros fazem sobre mim. Cuide do seu caráter. E Deus cuidará da sua reputação. Nós vemos, até mesmo na vida de Jonas, esses dias eu estava analisando, né? Jonas recebe uma ordem, olha, você vai para a cidade de Nínive, tem que pregar lá. Jonas desobedece. Aí ele fica escondido, ele fica amoitado, lá embaixo no navio. E aí acontece aquela tempestade e tal. E aí, o que acontece? Para um capitão, que ele é um capitão gerente, vamos considerar, um pastor gerente, é mais fácil pegar o Jonas e lançar no mar, não é? Vamos se livrar do problema e beleza, vamos continuar a nossa vida. Não, nós não somos gerentes. Ministério é preço alto, vidas. Quando está em jogo uma vida, ainda que seja problema, mas nós temos que considerar isso. Vou lançar no mar, acabou o problema, não. Você sabe qual a pior pessoa que tinha lá nesse navio? O pior deles era o capitão, ele que deixou Jonas entrar. Ele estava fugindo. Mas eu quero dizer para você, queridos, ainda, que às vezes que nós achamos que a solução do problema é se livrar disso, nem sempre. Nós temos que entender que Deus está nos trabalhando, Deus está nos forjando, Deus está nos capacitando a vivermos um evangelho vivo, eficaz, transformador, que pode transformar vidas, que pode mudar situações. É esse evangelho que nós estamos anunciando. Um Cristo vivo e real. Entenda que não existe volta para os renovados. Não existe volta para os renovados. Voltar para o Egito era morrer. Quando você se renova, não tem como voltar. Renovou, mudou. Caminho sem volta, querido. Há pouco tempo, eu sempre fazia isso com os amigos, eles eram consagrados, e eu abraçava, eles falavam baixinho no ouvido deles, bem-vindo ao caminho sem volta. É para frente. Aquele que tem posto a mão no arado não pode olhar para trás. A pessoa se arando a terra aqui, aí você está lá, seguindo aquele raio. Quem tem posto a mão no arado? Isso é uma metáfora, né, comparação. Se você está inserido nesse contexto, quem tem posto a mão no arado não pode olhar para trás, não olhe para os lados. Pedro viveu a maior caminhada da sua vida, da humanidade, caminhar sobre as águas, mas ele começou a perceber as circunstâncias, o vento, a tempestade, e ele afundou. A fé dele foi movida, mas ele teve coragem. Ele foi, Pedro. E os 11 frouxos que ficaram sentados lá observando lá? A gente tem costume de ficar, Pedro afundou. Mas ele tentou. Andou. Que caminhada maravilhosa. Vacilou naquele momento? Sim, alguns instantes, mas os outros lá, sentados, folgados, frouxo. Então nós temos que ter coragem, queridos. Quer viver uma experiência com Deus? Tenha coragem.
Quer viver uma vida de fé? Tenha coragem. Para de ficar essas fábulas, para ficar traindo pessoas, fábulas artificialmente compostas por homem, para ficar traindo pessoas. Não, vem aqui, Big Brother Brasil, você vai receber imunidade, essa semana você tem imunidade. Venha para o Evangelho que você vai ter imunidade. Mentira! Você vai vir para o Evangelho, você tem a quem recorrer, que é o nosso Senhor, porque nós somos estrangeiros e peregrinos em uma terra estranha. Se você se conformar com esse mundo aqui, você está mal. Eu não posso servir a Deus pelo medo do inferno, queridos. Eu tenho que servir a Deus por amar a Deus. O inferno já está resolvido, o céu e o inferno. Então nós temos que servir a Deus porque amamos o Senhor. E amamos viver essa vida com Deus, independente das circunstâncias. Independente das circunstâncias. Confie no Senhor e tome posse. Se Deus te ver trabalhando, Ele vai te encontrar. Se Deus te ver trabalhando, Ele vai te encontrar. Você vê na Bíblia relatos dos homens que estavam lá, tem um lá que estava no meio da guerra, está lá no lagar. Então, Deus está vendo a pessoa trabalhando. Então, se você está trabalhando, Deus vai te encontrar e vai te colocar num lugar seguro e vai te honrar e vai fazer de você um vaso de honra na sua presença. O problema de nós, eu estou fazendo comparações, vaso de honra, porque é um vaso bonito, perfeito, que consegue receber o óleo, que é a presença do Espírito Santo sobre a sua vida. Só que nós temos um erro que incorre na nossa vida. Nossos vasos, nós somos rachados. Ele rompe, ele vaza, porque nós reunimos uma reunião dessa, nos enchemos da presença de Deus, mas amanhã vazou tudo, eu perdi tudo aquilo que eu conquistei em Deus. Eu quero dizer que o Senhor está renovando nesta manhã, nos fazendo vasos, mas não vasos rachados, rompidos, mas vasos que possam armazenar aquilo que Deus fala conosco. Quando a palavra de Deus é ministrada, quando é nos dado uma injeção de ânimo, nós possamos guardar e vivenciar isso amanhã, não amanhã viver lá no mais baixo apogeu da nossa fé. Hoje nós estamos no mais alto apogeu e amanhã no mais baixo. Não. O Senhor está fazendo o seguinte: eu estou fechando nessa manhã aquelas rupturas que fazem com que fazemos. Nesta manhã nós vamos armazenar o que Deus tem na nossa vida. Ele está nos dando coragem. Ele está nos dando força. Ele está nos dando ânimo. Ele está nos dando gratidão nessa manhã. A gratidão que fará com que os nossos sonhos ressuscitem. Deus está nos capacitando, irmãos. Nós estamos no século 21. Tem algumas pessoas que, se o século 20 voltar, ele está preparadinho. Tem alguns pastores que o século 20... voltou o século 20? Então estou preparado. Nós estamos vivendo uma atualidade, irmãos. A guerra é ferrenha. É desleal. As informações que nós recebemos aí fora, a internet, o mundo corporativo, tudo que nós vemos assim parece ser desleal, em concorrência com aquilo que nós estamos ouvindo na igreja. Só que eu quero dizer para você, lá fora não existe fé. Lá existe uma capacitação que é adquirida. A ciência é um conhecimento adquirido, mas a sabedoria é conquistada em Deus. Então, quando nós nos apegamos em Deus, Deus nos dá sabedoria. Sabedoria além do conhecimento adquirido. Você não é um repetidor de informações. Você é alguém em Deus que adquiriu a sabedoria em Deus. O homem do quarto milênio será um repetidor de informações. Ele vai ter respostas prontas. Ele vai falar umas frases bonitas. É o que nós vemos os coaches. Vou falar uma palavra de impacto. E dá até o tempo, espera. Que a plateia, né, vai. Eu quero dizer que para você quer palavra de vida eterna, na Bíblia Sagrada você vai encontrar palavras. Quer palavra de alento? Você vai encontrar na palavra do Senhor. Você quer palavra de vida? Você vai encontrar na palavra do Senhor. Você quer uma palavra de vitória? Você vai encontrar na palavra do Senhor. Só que a beleza da Bíblia é o seguinte: ela não oculta os fracassos daqueles homens. Não é um livro de final feliz. Nem tudo termina bem ali. Aqueles que escolheram viver dissolutamente se deram mal. Mas ele é um livro real. A pastora Renata sempre fala isso. E nós sempre repetimos. Não é autoajuda, é a ajuda do alto. Não é autoajuda. Hoje essa manhã eu fui lá, o pastor estava dando uma palavra de autoajuda. Que autoajuda? Quem sou eu? É a ajuda do alto. Quando as minhas forças se desvanecem, eu sei em quem recorrer. O Senhor renova as nossas forças. E Ele nos fez fracos, para que o poder dEle se aperfeiçoasse na nossa fraqueza. Eu sou fraco, pastor. Eu sou também. Mas a palavra diz assim: para que o poder do Senhor se aperfeiçoe na sua fraqueza. Porque quando você acha que você é o bom, aí você não é. Paulo dizia assim: quando eu digo que estou forte, eu sou fraco. Mas quando eu digo que sou fraco, eu sou forte no Senhor. Nesta manhã Deus está injetando sobre nós isso. E para finalizar, queridos, que eu já tomei o tempo já.
Gostaria de fazer uma comparação aqui. Esses eu achei muito interessante, eu vou adiantar aqui para o final. Eu tenho uma ilustração aí da poderosa mão de Deus aí. Tem uma ilustração aí no quadro? Isso. Interessante. Efésios capítulo 4, versículo 11. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Esses são os cinco ministérios, né? E é representado pela mão, tá vendo? Pelos dedos da mão. E é muito interessante isso. Você vê que o apóstolo é representado pelo polegar. Olha que interessante. O apóstolo é aquele que está orientando, que está lado a lado. Quando você fecha a sua mão, o que ele está fazendo? Está apoiando, não está? Ele está lado a lado, ó, tá vendo? Está em conjunto com as pessoas. E sem o polegar, você já tentou cumprimentar alguém sem o polegar? Faça direto, né? Sem o polegar a gente não faz nada, querido. É o apoio. Nós temos que ter dentro da igreja do Senhor, para que seja uma igreja viva, eficaz, tem que ter apóstolos. Tem que ter pessoas que estão lado a lado. Entendendo o projeto de Deus, o chamado de Deus, estão lado a lado com os demais ministérios, com as pessoas, e que eles possam ser esse fortalecimento, que possa ser o ministério que segura. O polegar vai para um lado do objeto, e os dedos circulam o lado oposto. Esse movimento deve vir em direções opostas. É o que dá poder à mão. Mas nós temos também o indicador, que é representado pelo profeta. Não havendo profecias, o povo corrompe. Nós sabemos os versículos, irmãos. Você vê, a gente começa o versículo, a pessoa termina, mas será que nós colocamos em prática isso? Não havendo profecia, o povo se corrompe. O que acontece nesses púlpitos aqui? Nós estamos falando da palavra do Senhor, então estamos profetizando. Olha, a profecia é essa. Então nós estamos indicando. Olha, o profeta indica. O indicador é referido como aquele que aponta. O profeta tem um ministério de revelação e unção, que aponta o caminho para o corpo de Cristo. O indicador também é o que está mais próximo do polegar. O profeta e o apóstolo têm um relacionamento de trabalho mais próximo na mão ministerial do corpo de Cristo. Tem que estar junto, querido. Não é só isso aqui, não. Tem que ter isso aqui, ó. Mas além disso, nós temos o quê? O indicador, mas temos o médio. É o dedo mais longo da nossa mão. Esse é o evangelístico. Ele tem que se estender. Tem que se estender, querido. É o que mais se alonga na mão. É o ministério que mais se estende à evangelização do mundo. De que adianta eu ter esse apoio? De que adianta ter o caminho, mas não ter ninguém para pregar? Na Bíblia Sagrada nós vemos relatos que quando Deus os chamava, alguém dizia assim: eis-me aqui, Senhor. Será que nos nossos dias atuais nós estamos ouvindo as pessoas dizer: eis-me aqui, Senhor? Tem muita gente orando pela vontade de Deus, não tem, pastor? Para. Você sabe a vontade de Deus. Está sendo hipócrita. Eu estou sendo hipócrita. Nós não oramos pela vontade de Deus, nós oramos pelos resultados que Deus pode me dar. O que eu vou ganhar com isso? Pastor, eu vou te enviar para uma igreja. Ah, tá. Quanto que é o salário? Tem muito membro lá? A igreja é boa? Isso não é a vontade de Deus. Esses são os resultados. O que eu vou ganhar com isso? Mas o que o Senhor está levantando nesta manhã? O Senhor está levantando pessoas que vão trabalhar com essas pessoas que são os apóstolos. Vão existir também profetas, porque não havendo profecia o povo se corrompe. Nós temos que profetizar aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. A palavra do Senhor é uma profecia viva, eficaz. Nós temos que ter essas pessoas que indicam o caminho, mas temos que ver esses que alongam também. Mas nós temos também a importância do dedo anelar. O dedo que recebe o anel. O anel de noivado, de casamento, está nesse dedo aqui, não é? É muito interessante isso. Símbolo de compromisso e fidelidade. Se você não tiver compromisso e fidelidade, não vai acontecer nada. E isso é o pastoreio. É o pastoreio. Ensinando, visitando, orientando. Não vou atender ao pessoal agora não, porque eu estou preparando o meu sermão. Vai ser lindo. As pessoas vão dar um pulo dessa altura. Ei, nós somos pastores. Se houver uma necessidade, nós temos que atender essa necessidade.
Você é noiva de Cristo, nós somos casados com Cristo, nós estamos casados com o Senhor, né? Não há analogia que nós somos a noiva de Cristo. E vai haver um dia também dessas bodas do casamento, o Senhor vai levar a noiva para si, aqueles que estão preparados. E além disso, querido, nós temos que considerar que não são somente as estruturas físicas, não. Deus está levantando, Deus está outorgando sobre vidas nessa manhã ministérios que serão levantados a partir desta manhã. Eu não sou apóstolo, eu não sou profeta, eu não sou evangelista, eu não sou pastor, mas pode ser mestre também. Embora o dedo mínimo seja o menor, ele provê equilíbrio para a mão. Vocês perceberam que a vida em equilíbrio tem que ter esses cinco ministérios. É isso que Deus tem colocado em nós, queridos. Você não precisa ter dom especial para orar pelas pessoas. Precisa, pastor? Você não precisa ter dom especial para contribuir com a obra de Deus. Precisa? Não vou fazer um curso de contribuição. Não. Você também não precisa ter dons ou cursos para ofertar aos pobres. Precisa? Não. Você também não precisa ter curso para visitar enfermo. Eu tenho que ter curso de enfermagem, de medicina. Não, não, não. Amor, ame. A gente já ministrou aqui. Amor é o fruto maior. É como se fosse a laranja. Ele é um fruto, mas tem os gomos lá. Aí tem outros frutos que estão relacionados a isso. Mas o fruto maior é o amor. Tirou o amor. Paulo já dizia, sem amor nada serei. Quantos, agora pega um pouco mais profundo. Quantos evangelistas estão sentados nos bancos? Quantos profetas estão calados? Quantos pastores sem oportunidades? E cadê os apóstolos que vão às nações? Parece que hoje em dia a nomenclatura, sou apóstolo, Deus, é semideus, alguma coisa assim. Eu quero dizer para você, não é a nomenclatura que vai determinar o que você é. É o seu trabalho, é aquilo que você faz, é aquilo que você é. É aquilo que você representa, não é a sua nomenclatura que você recebe. Então que nesta manhã Deus possa estar levantando pessoas, queridos. Toda a igreja tem que estar atuante. Chega de banco e quatro paredes. Alguém chegou um dia para mim e falou assim, não, você atua na igreja? Não, eu sou membro de banco. Eu falei, você é encosto ou é assento? Membro de banco. Eu não sei o que é isso, membro de banco. Ou é um encosto ou é um assento. Não, não, você não é membro de banco. Você é um salvo em Jesus Cristo. Você é um remido do Senhor. O Senhor te resgatou, te amou, te resgatou, tirou de um lugar ínfime, que não tinha significado nenhum, te colocou num lugar seguro, disse assim, você é meu, eu te escolhi e pronto. Cara, tem muita gente que queria estar sentado aqui, não pode. Mas você está aqui porque Deus te chamou. Não foi você que escolheu, foi o Senhor que te escolheu. Então que nesta manhã, queridos, nós possamos entender o valor do nosso ministério, o valor daquilo que Deus tem da nossa vida, e valorizar aquilo que o Senhor está também despertando em nós. Para de vivermos o evangelho de conveniência. Nós estamos vivendo nos nossos dias atuais o evangelho de conveniência. Isso é conveniente para mim, isso aqui não é conveniente. Viva o evangelho real, vivo, eficaz, transformador. Um evangelho capaz de transformar, de mudar. Nós vemos pessoas lamentando, mas não fazem nada, não movimentam nada para mudar a circunstância, o quadro em que estão vivendo. Vivem em conformidade. Há pouco tempo uma pessoa me abordava e dizia assim, eu tenho que viver uma experiência sobrenatural com Deus, senão eu estou perdendo a fé. Eu disse assim, você está orando? Não. Você está lendo a Bíblia? Não. Então não vai viver experiência nenhuma mesmo. Deus não está aqui disposto a somente oferecer as nossas satisfações mesquinhas. Ele é Senhor, Ele está acima de tudo, queridos. Há poucos dias as pessoas estavam supervalorizando. Mas tem o Sócrates, tem um... Eu até comprei um livro essa semana, o Cristianismo no Divã. Aí está Sócrates, Freud, Jesus Cristo. Gente, para de comparar. Esses dias a gente falava com o nosso irmão Malaquias. Já pensou Jesus Cristo encontrando com Sócrates? Aí os dois começam, né? Sócrates começa a filosofar. Porque o mundo, a existência, Jesus disse, Aí de repente Jesus dá uma pausa e diz assim, ei Sócrates, estou conjecturando, hein? Você tem uma enfermidade aí, Sócrates. Deixa eu curar você. Eu tenho enfermidade? Tem. Eu estou vendo aí, ó. Eu vou além disso. Eu conheço o interior do homem. Eu conheço, antes de você pensar, eu já sei. Antes de proferirmos uma palavra, o Senhor já o sabe.
Então o que nós estamos falando? Nós estamos falando de sabedoria humana, nós estamos falando aqui de uma sabedoria divina, de um Deus todo-poderoso que se assenta num trono, cheio de poder e glória. Se você está aqui é porque você presta devoção a Ele, porque Ele é o máximo, Ele é tudo na nossa vida. Tire Jesus do cristianismo, para você vai ver o que vai sobrar. Nada. Tira Jesus. Vou tirar Jesus do cristianismo, porque tem alguns aí dizendo que ele era uma pessoa muito influente, mas não é Deus. Então tira Jesus para você ver o que vai sobrar. Nada. Então eu quero dizer para você, ainda que a pessoa seja intelectual, ainda que tenha coisa, eu quero dizer para você que nosso ídolo maior é o Senhor Jesus Cristo. E Ele é capaz de transformar, Ele é capaz de levantar ministérios essa manhã, Ele é capaz de fazer com que nós valorizemos aquilo que Deus tem dado na nossa vida. Essa é a manhã de reconciliação, essa é a manhã de transformação, essa é a manhã de nós entendermos os projetos de Deus sobre a nossa vida. Quer viver experiências com Deus? Se entregue totalmente na mão de Deus. Quer viver uma vida com Deus? Entregue o volante da sua vida. Porque até agora você dirigiu, é você que está dirigindo o volante. Agora, quer confiar? Senhor, até agora fui eu que dirigi. Mas a partir dessa manhã é o Senhor que vai dirigir a minha vida. Gente, vocês vão ter uma experiência. Igual aquela experiência do avião que estava lá. Numa turbulência, uma criança, o pessoal desesperado, as máscaras caindo, e a criança lá tranquilamente. Aí alguém olhou e falou assim: ei, criança, você não está assustado? Ele falou assim: não. Por que não? Meu pai é o piloto. Eu confio. O mundo está em caos? Está. Mas o nosso Deus é o piloto. Ou confia ou não confia, queridos. Ou você confia ou não confia. Por isso que em meio a essa turbulência, essas dificuldades, a gente está falando de ministério. Lógico que eu estou falando de ministério. Porque nós estamos falando de um Deus poderoso. Ele é o nosso Pai. Ele é o piloto dessa aeronave que está nos conduzindo para a eternidade, querido. Curve sua cabeça. Faça o que tem que fazer. Realize o que foi chamado para realizar. E cumpra plenamente o seu ministério. Somos embaixadores de Cristo. Como se Deus por nós exortasse. Que essa frase fique marcada nos nossos corações essa manhã. Ai, pastor, mas não teve revelação de chave. Tem sim. Pastor, mas não teve profecia. Teve. Pastor, teve. Talvez vocês não estavam atendo. Sim, aconteceu tudo que você está vendo aqui. Porque Deus se faz presente. E é uma promessa que diz: aonde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ela estarei no meio deles. Nós estamos no maior número aqui. Então Deus se faz presente. Senhor, nós nos colocamos diante da tua presença. Pedimos a Deus que possamos entender, Senhor Jesus, o quanto vale, Senhor Jesus, o nosso ministério. O quanto, Senhor, o Senhor tem nos dado, tem nos proporcionado em vivenciarmos as experiências, Senhor, que nós estamos vivendo. E tudo aquilo que o Senhor tem injetado e enxertado em nossos corações, que nós possamos vivenciar a cada dia, Senhor. Dá-nos a tua graça, Senhor. Perdoa as nossas negligências, Senhor. Perdoa, Senhor, as nossas impurezas, Senhor, em obras, palavras e pensamentos. Perdoa, Senhor, se por vezes, ó Senhor Jesus, nós duvidamos, Senhor Jesus. Perdoa-nos, ó Senhor. Se por vezes não temos fé suficiente, Senhor. A tua palavra diz que um homem disse: acrescenta a minha fé. Que nessa manhã nós possamos também, Senhor, pedir ao Senhor: acrescenta no Senhor a fé. Renova em nós, Senhor Jesus, aquilo que está perdido, Senhor. Renova, Senhor Jesus, aquilo que nós perdemos por alguma circunstância da nossa vida. E nos molda, Senhor, nos transforma, Senhor, que possamos valorizar e entender, Senhor, o teu propósito sobre a nossa vida. Abençoe-nos grandemente, Senhor.